sou louco, não estou disposto, não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Eu acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. Dizem que sou louco, não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Eu acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. Não estou disposto, não estou disposto, não estou disposto, não estou disposto. É isso, camarada. É isso, camarada. Hoje, 2 de setembro, bicho. 2 de setembro. A oncinha aqui me olhando, ao lado dela por trás a guma, certo? Mas hoje são 2 de setembro, rapaz, 2 de setembro, e eu fiz essa performance aí, sabe, só por vontade de encher o saco. Por que foi que eu fiz essa performance? Alguém me provocou, não lembro quem, certo? Mas assim, é divertido. Tivesse uma garrafa de cachaça, um copo de uísque, uma garrafa de cerveja, como é que chama aquela bebida cubana? Aquela bebida mexicana. Tanto faz, assim, só para inebriar. E quando eu falo de bebida, eu falo de álcool, eu falo de droga. E hoje se proíbe drogas no mundo, certo? Mas isso é coisa do capitalismo, isso é coisa das donas de cervejarias, das donas de fábricas de bebidas destiladas, certo? É todo um complô capitalista aí, tá certo? É como na questão do carro, sabe? Dos carros, dos veículos aí, sabe? Dos motores a combustão, sabe, que não permitem usar a água, sabe, no tanque onde se coloca gasolina, certo? Porque isso acabaria o mundo, rapaz, sabe? Destruiria o mundo, destruiria tecnologias aí, sabe, que enrica muita gente, porra, isso é o fato. Mas eu fiz aí um improviso, certo? Eu coloquei o teclado para dialogar comigo e ali fazendo a bateria, certo? Uma bateria diz que eu, eu não sei que ritmo é esse aí, sabe? Que ritmo poderia ser, sabe? O teclado, não sei se ele é japonês, sabe? Eu não sei de onde ele vem, a cabeça de onde ele vem, a cultura que fez esse teclado, sabe? Que montou os rádios, era aí, sabe? Que montou aí, sabe? Eu não sei, sinceramente, eu não sei de nada, mas o fato é que hoje são 2, certo? 2 de setembro, rapaz, 2 de setembro, mês 9. E a notícia que veio logo cedo, sabe, foi que morreu um jornalista das antigas aí, eu não sei com que idade morreu, mas o sujeito estava com o corpo cansado, sabe? E foi um cara que militou, sabe, caiu um pouco para a esquerda, sabe, mas foi fundador de revistas, e essas revistas desenvolveram pensamentos liberais, tá certo? Pensamentos conservadores aí do liberalismo, tá certo?
e arrastou o mundo até hoje, tá certo? Embora haja quem diga aí, sabe, que o cidadão aí, sabe, em questão, aí, sabe, assim, mas no fundo, sabe, ele não poderia ter sido radical, tá certo? E aí propugnado por revolução, sabe, por transformação à força, tá certo? Ele seria incapaz de fazer isso, tá certo? Mas muito bem, vamos adiante. Mas hoje temos, sabe, 2 de setembro, logo mais aí no Supremo Tribunal Federal, quando já são 8h20, a partir das 9h, sabe, o tribunal abrirá a sessão de julgamento criminal de 8 hoje, né, de 8 golpistas, certo? Aí nesse momento sou conduzido à Ágora, certo? A Ágora dos gregos, tá certo? Dos gregos modernos, dos gregos contemporâneos. Eu não sei se ainda tem Ágora lá na Grécia de hoje, certo? Mas sei que nos livros de história, sabe? E nos livros de sociologia e de antropologia e nos livros de biologia. Nos livros de biologia deveria conter também um capítulo sobre a ágora, sabe? Porque a ágora movimenta paixões, as paixões movimentam, sabe, o corpo, aí as paixões são efeitos de neurônios, sabe, de hormônios e aquela coisa toda, tá certo? E essa pressão toda no corpo vai alterando o corpo, rapaz, não há quem não diga isso, sabe? As estruturas celulares padecem, sabe? Padecem movimentos, sabe? E padecem alterações, rapaz, sabe? É a lei da transformação, tá certo? A água, já dizia o velho Heráclito, sabe? Não é a mesma, sabe? Depois que passa por debaixo da ponte, sabe? E vai na direção do oceano. O oceano ele não falou porque eu acho que ele não sabia da ligação das águas do rio com os oceanos. Ou sabia, eu não sei. Mas além do Mino Carta, tá certo? Eu coloquei assim, Mino... Não o Tauro, certo? O Minotauro, certo? Aquele bicho mítico, sabe? Aquele touro gigante, sabe? Que era ali, sabe? Ali que simbolizava o poder da masculinidade, tá certo? Houve uma rainha louca que ousou, sabe? Se deixar penetrar, sabe? Pelo membro fálico de um touro, sabe? Não sei se isso aconteceu, é impossível. Eu creio que ela morreria, não sei como é que foi. E não sei como é que fariam ali, sabe, a introdução, sinceramente eu não sei. Teria que ser manual, tá certo? Porque o touro não tem noções aí de pegada, sabe, de pegada de humanos, tá certo? O touro pega a vaca, tá certo? E ele sabe como fazer, tá certo? Agora pegar uma humana, ou um humano, se quiser também, tanto faz, certo? Eu não sei, sinceramente eu não sei, mas o fato é que havia um bicho, rapaz, um bicho medonho lá na ilha de Creta, tá certo? E que habitava, sabe, ele foi ali aprisionado ali, sabe, nos porões do palácio, sabe? Como é que chama aquela coisa ali? É num labirinto, tá certo? Numas cavernas embaixo ali, sabe, do palácio. Vai ver, o palácio era construído sobre uma montanha, tá certo? E eu fui para ali para desligar a bateria e não consegui. A bateria tá rolando. Acho que eu vou deixar rolando ali bem de leve, não tá incomodando não, tá certo? Mas rapaz, eu só sei dizer que havia o Minotauro, tá certo? E eu não sei se o nome do Mino tem a ver com o Minotauro, com a ilha de Creta, eu não sei. Mas sei que era um bicho danado, diz a lenda, tá certo? Um bicho danado, um touro gigante, sabe? Que habitava aquilo ali, sabe? E as pessoas, sabe? Os cidadãos de Creta, sabe? Faziam devoção, sabe, aquele bicho ali. Pra você ver como são as coisas, certo? Ali, a Creta é uma ilha, certo? Acho que está ali no território da Grécia, da Magna Grécia, sei lá. E a crença ali, havia uma crença no Monte Olimpo também. Então veja que tem deuses que habitam ali, sabe, as alturas, certo? E ali, no máximo, ali as alturas do Olimpo, certo? E tem outros ali que vão para as profundezas da Terra, tá certo? O próprio Hades, o inferno, certo, era habitado por um dos irmãos, de Zeus. Como é que chamava ele, hein? Ah, não vou lembrar agora. E da mesma forma que o oceano também tinha ali um Deus, sabe, que cuidava das águas. Os seres humanos são foda, rapaz, eles criam essas coisas, sabe, e vão impondo essas crenças, sabe, essas superstições aos outros, sabe, essas fantasias, essas ilusões, sabe, porra, bicho. E o mundo de hoje, sabe, sabe, é repleto disso, rapaz. Os seres humanos são banhados, sabe, dessas trevas, sabe, de ignorância, tá certo? De deuses e deusas, sabe, e
de forças superiores ao corpo, sabe, de forças metafísicas, sabe, forças míticas, sabe, que estão aí, sabe. E eu vejo a mitologia como um conteúdo, sabe, um espaço ali onde se pode depositar a fantasia, tá certo? Mas não mais que isso, sabe? O que eu não enxergo nesse mundo da fantasia, da mente humana, sabe? Não me faz temer, não temo. Eu não temo o escuro, tá certo? Eu temo o que não vejo, por exemplo, um bicho, uma bactéria, rapaz, que foi descoberta a 8.000 quilômetros, sabe, de profundidade da Terra. Uns doidos aí, sabe, cientistas, fizeram aí, sabe, um buraco de 20 centímetros no olho ali, sabe, foram aprofundando, tá certo? E no final descobriram que ali, sabe, no meio daquelas rochas havia uma bactéria, tá certo? A mesma bactéria vai ver, rapaz, sabe, que navegou o espaço e caiu aqui, sabe, quando a Terra estava ali se formando, sabe, caiu na água, sabe, um meteorito, tá certo? E veio dentro de uma gota d'água, uma bactéria veio dentro de uma gota d'água, sabe? E dessa bactéria, sabe, se estruturou, sabe, o genoma de todos os seres vivos, tá certo? Genoma do qual participam, sabe, os seres mamíferos, sabe, que nós somos aqui, tá certo? Nós mamíferos humanos, tá certo? Mas é isso aí. Mas o fato foi que o Mino não é o Tauro, certo? E se foi, sabe? A agonia do corpo dele acabou, tá certo? A agonia, o sofrimento, a dor, sabe? Ele estava com o corpo fraco, sabe? E assim, tá certo? E como ficou o mundo depois dele, sabe? Que contribuição ele deu? Eu penso que se não fosse ele, sabe? O Brasil, sabe? Seria mais bruto, seria mais selvagem, sabe? Porque ele lidou com o mundo da estética, com o mundo da arte gráfica, da arte linguística, da arte estética literária, tá certo? E da arte de produzir, de relatar fatos, tá certo? Porque eu penso que um texto jornalístico é um texto de arte, certo? De arte gráfica, pelo menos, tá certo? E de arte estética e de arte, aí, sabe, de arte, não vou dizer científica, mas de arte realista, tá certo? Com obrigação com a verdade, tá certo? É isso aí. Anotei aqui também que hoje é o dia D do golpe, certo? Aí, sabe? No dia 7 de que de maio, sabe, eu acho, ou no dia 5 de maio, na Europa se comemorou ali, sabe, a derrocada dos nazistas, como é que chamava ali aquela praia de Dunkerque, certo? E ali foi o dia D, eu acho que foi 5 de maio, não estou bem certo. Aí ficou essa ideia do dia D, sabe, daí, dia D, que todo mundo sabia o que era. Mas o fato é que o julgamento deverá começar hoje com a leitura da ata, tá certo? Da ata feita pelo Xandão. Eu acho que o Zanin abre a sessão, tá certo? Como presidente da turma, certo? A turma que eu falo são 2 órgãos colegiados do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, tá certo? São 11 ministros, esses 11 ministros se dividem, tirando o presidente, os 10 se dividem em 2 turmas. E uma delas hoje é presidida pelo Zanin, que é a primeira turma, tá certo? E na primeira turma está sendo levado a efeito o julgamento de Bolsonaro, tá certo? E o Zanin deverá abrir os trabalhos, tá certo? E passará a palavra ao relator, que é o Xandão, que fará a leitura de uma ata de tudo que tem acontecido, uma ata de todos os fatos do processo. Ele deverá fazer um resumo, tá certo? E até chegar às alegações finais, que foram os últimos atos praticados pelas partes, tá certo? Tanto o Ministério Público como os advogados, os autores, os réus no processo, tá certo? Em seguida deverá o Gonê fazer ali, sabe, uma leitura das suas alegações finais, tá certo? E deverá citar os pontos principais, e depois os advogados lerão, sabe, ou então, sabe, apresentarão ali suas alegações finais, tá certo? E dizem que cada advogado terá 1 hora, tá certo? Cada advogado de um réu, cada réu terá direito, por seu advogado, de apresentar por 1 hora, sabe, a sua defesa, tá certo? E são 8, tá certo? Inclusive o Mauricídio no meio, que é o delator, o cagueta, tá certo? E aí vem a questão, rapaz, no final, sabe, e isso deverá ocupar hoje, terça-feira e quarta, aliás, terça-feira, hoje é dia de novena, rapaz, são 15 minutos de vídeo. Hoje é dia de novena, rapaz, sabe? Aí pro pessoal do mundo das crenças aí, sabe, do mundo aí daqueles pagãos ali, daqueles, sabe, dos crentes de um modo geral, tá certo?
Mas os cristãos católicos hoje, muitos deles já começaram o dia ali no bairro da Sacramenta, ali, sabe? Acho que é Sacramento aquilo ali, certo? E lá tem a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sabe? Muitos já chegaram cedo ali, sabe? Pessoal que vende guloseimas se aproxima, pessoal que vende cigarro até se aproxima também. Eu não sei se bebida, se droga, sabe, são vendidos ali, tá certo? Eu não sei. Porque eu acho que os crentes não vão ali atrás dessas coisas assim, sabe? Eles vão ali, sabe, imbuídos de outros sentimentos, sabe? Fragilizados, sabe, pela pressão da economia, tá certo? E pela pressão também da identidade, tá certo? Da origem, sabe? Da classe, tá certo? Porra, é foda. Eu só sei dizer, rapaz, que quem acredita vai lá, tá certo? E se puder, tá certo? Hoje os meios de transporte facilitam chegar até lá, mas precisa do dinheiro da passagem, certo? E assim, rapaz, sabe, feita aí as apresentações das alegações finais dos 8, que deverá ocupar o dia de hoje, tem amanhã, teremos a audiência 3 e 4, hoje e amanhã, e depois saltaremos para os dias 9 e 10, eu acho, sabe? 9, 10 e 12, salvo engano, certo? E assim se fechará o julgamento, tá certo? E até o dia 12, então, nós teremos um voto, com certeza, de condenação do Bolsonaro e mais 7 meliantes aí. O Alex Nick diz que vai ser 5-0, sabe? Que o Fux, sabe, vai apresentar divergência. E eu falei aqui de divergência e infringência, tem um negócio aí, tá certo? Cada juiz, cada magistrado, cada ministro tem direito a apresentar seu voto, tá certo? E o relator apresenta o seu voto primeiro, tá certo? E em seguida, os demais ministros, sabe, apresentam os seus, e eles vão sempre dizendo, sabe, que eles seguem o relator, tá certo, e etc, etc. O relator vai pedir condenação e eles seguem o relator na condenação, tá certo? Alguns divergirão em torno, quem sabe, do que eles dizem lá, dosimetria, aquela coisa toda, e das teses, talvez, tá certo, apresentadas sobre os 5 crimes ali, sabe? Porque os crimes têm particularidade, e se você vai analisar cada teoria, sabe, de cada crime, sabe, ali, sabe, tem espaço linguístico, espaço gramatical, espaço semântico, sabe, espaço corruptível, sabe, espaço para tudo, rapaz. Que nem aquela Edna, rapaz, sabe, que não marcou o pênalti do Paysandu, quando um defensor, sabe, do CRB chutou o tendão de Aquiles, sabe, do atacante do Paysandu, jogou o cara no chão, tá certo? Aquilo ali seria um pênalti, mas ela disse não é pênalti, certo? E ficou por isso. E assim, sabe, o Xandão vai dizer, o cara está condenado, o condenado está, os outros 4 ministros poderão dizer a mesma coisa, mas outros dirão que vão divergir, vão abrir uma divergência, certo? E vão procurar caminhos, e isso é possível, tá certo? Cada um terá suas razões, o ser humano não presta, tá certo? Porque o ser humano é um ser corrompido por interesses privados, tá certo? Porra, bicho. E não por interesses públicos, tá certo? O grande evento do mundo, sabe, no mundo cultural foi, sabe, fechando questões políticas, tá certo? E o monarca um dia, sabe, que era o ser supremo ali na cidade, na polis, sabe, de repente, que defendia seus próprios interesses, seus interesses privados, se viu por pressão da Ágora obrigado a admitir interesses públicos, tá certo? Interesses públicos que foram melhorando, aperfeiçoando com o tempo. Houve um tempo ali, sabe, de apagão na Idade Média, mas retornou com força na Idade Moderna, tá certo? E é ali com Hobbes principalmente, tá certo? Foram abrindo ali, sabe, alargando a noção, sabe, de interesse público, de interesse da sociedade, sabe, interesse dos indivíduos, daquela coisa toda, privados, mas não tantos, certo? Privados, mas ali, sabe, liberdade com responsabilidade, como diz os liberais e como repete Xandão, tá certo? E hoje o que está em questão, sabe, com esse julgamento é o interesse público, tá certo? Há interesse público hoje na condenação desse cara, porque esse cara praticou atentado contra a organização que a gente tem de sociedade, tá certo? E que o Trump hoje defende, sabe, contra. O Trump defende com a sua trumpa, sabe, com a sua turma, sabe? Aí, sabe, o escamoteamento das conquistas civilizatórias que conseguimos até agora, tá certo? No filme do John Wick, tá certo?
há um bordão que diz assim, sem regras, certo? Nada existe, tá certo? Interessante assim, sabe? Sem regras, sabe? Não tem lei, tá certo? Não tem, sabe? Não tem resultado, tá certo? Então é preciso regra, tá certo? E a regra é a regra que impõe o interesse público, tá certo? Sabe, a Constituição é regra, tá certo? E impõe o interesse da sociedade, tá certo? Que muitos dividem aí, sabe, interesses públicos e interesses, digo, interesses da maioria e interesses da minoria. Na verdade não tem isso, rapaz. Tem o interesse da sociedade, tá certo? Agora tem as divergências. Então aí, sabe, dizem que no voto, ali, na votação que vai haver, tá certo? O Fux abrirá uma divergência, aí a Liana diz, então o placar será 4-1. A Liana ficou puta, sabe, quando ela afirmou antes do Alex se manifestar, sabe, que seria 4-1, e o Alex, sabe, posicionou, e o Alex não é jurista, tá certo? Eu não sei se a Liana já escreveu o livro. Na minha cabeça é jurista quem escreveu o livro, tá certo? Eu não sei se a Eliana já escreveu o livro. Aí o Alex, que é jornalista, diz que vai ser 5-0, mas antes a Eliana, sabe, tinha dito que seria 4-1. Aí o Alex se apresenta 5-0, ela não gostou e voltou de novo, vai ser 4-1, sabe? Ela chegou furiosa, tá certo? E aí, rapaz, sabe, a Dayana, eu não sei o que foi que a Dayana falou aqui, todos seguirão o relator. Bozo será condenado, sabe? Foi o que o Alex disse, tá certo? E o tal de Fux, rapaz, é a cópia de um. O Collor nomeou um ministro para o Supremo Tribunal Federal, é o Marco Aurélio de Mello, sabe? Estava querendo me lembrar e agora veio. Marco Aurélio de Mello. Vou escrever aqui, Marco Aurélio, tá certo? Rapaz, o cara, ele era juiz trabalhista e foi alçado à condição de ele era juiz trabalhista e foi alçado à condição de ministro do Supremo, tá certo? E com a formação que ele tinha, ele passou a dar opiniões, sabe, sobre conhecimentos jurídicos gerais, tá certo? E ele era um cara do contra, rapaz. Eram 11 ministros, sabe? Nunca era 11-0, certo? Sempre era 10-1, tá certo? No mínimo, 10-1. E o Fux vem com essa, rapaz. Na turma são 5, sabe? Ele vai emplacar 4-1, tá certo? Eu não sei se vai acontecer, não sei, sinceramente eu não sei. Talvez a minha tendência seja, sabe, que ele fique aí temeroso, sabe? Que ele fique temeroso, sabe? Não arrisque a pedir vista nos autos, que é um temor que se tem, tá certo? Para prolongar, tá certo? Sabe? O processo até dezembro, sei lá até quando, tá certo? E o outro é inaugurar uma divergência com possibilidade de com um tal de recurso, agravo infringente, tá certo? É agravo infringente? É agravo a embargos infringentes, tá certo? Um recurso de embargos infringentes, tá certo? Onde se vai fazer uma infringência à tese ali. A infringência é uma afetação, tá certo? Um ataque à tese do Xandão, tá certo? Para desconstituir a opinião do Xandão, tá certo? E quem vai fazer isso vai ser o tal de Fux, tá certo? É o que você está temendo, tá certo? E essa infringência aí, sabe, e essa divergência com o voto do Xandão poderá dar possibilidade justamente de fazer, sabe, de abrir espaço para um ataque pelos embargos infringentes, tá certo? Mas muitos dizem que o placar, mesmo que seja 4-1, fechará a possibilidade de embargos infringentes, porque tem já um precedente no Supremo Tribunal de que só cabem embargos infringentes quando tem pelo menos 2 votos divergentes no caso aí, tá certo? São 5 ministros, certo? Teria que ter um placar de 3-2. Se o placar for 3-2, sabe que é impossível, tá certo? No seu, o Zanin não vai, sabe, encarar, rapaz. O Zanin não vai encarar o Xandão. A Carmen Lúcia não vai encarar o Xandão. O Dino, é certeza, sabe, fechar com o Xandão, sabe? A Carmen vai fechar com o Xandão, o Zanin também vai, já tem aí 4, tá certo? E o Fux é que vai aí remar contra a correnteza, dando uma de Marco Aurélio, sabe? Foi por isso que eu disse, sabe, que ele vai mimetizar, sabe, o Marco Aurélio. Tem uma outra palavra que fala de mimeses, como é que é? A pantomima, tá certo? Ele vai operar uma pantomima, certo? Uma pantomima, aí, uma imitação, tá certo? Aí vai, sabe, fazer uma fraude aí, vai criar aí uma hipocrisia, vai criar aí, sabe, uma distorção, sabe? Uma imagem fantástica aí, fantasiosa, uma mentira, uma ilusão, tá certo?
e vai aí embolar o meio de campo, mas ele não terá êxito porque é um voto só, tá certo? Esse é o tal de Fux, tá certo? Pois é, rapaz, quando já são aqui 25 minutos de vídeo. Pois aí eu falava ali, sabe, que o mundo se descobriu desde cedo, sabe, há 10 mil anos atrás, eu falava ontem, certo? 100 séculos antes de Cristo, certo, que o mundo tem regras, tá certo? Precisa de regras, tá certo? Precisa de regras para fazer o autarquia ali, sabe, se manter, sabe, o rei se manter, tá certo? E ele então cria uma rede de proteção em torno de si, tá certo? É a norma, é a lei, tá certo? E desde esse tempo, pelo menos aí, sabe, o mundo é baseado em regras, tá certo? Regras que se diz assim, ordem, ordenamento, tá certo? E uma ordem existe até que outra ordem venha, que é uma nova ordem, tá certo? E é a situação que a gente vive hoje. Hoje já a ordem vigente é a ordem capitalista, tá certo? Dos valores capitalistas. E se diz que hoje, sabe, há uma disputa e uma nova ordem está vindo, tá certo? E se espera que, sabe, que ela aí se apresente na realidade, no mundo da realidade, puxado pela China, tá certo? E o século que seria o século americano, tá certo? Um século mestiço, como é que foi chamado ali? O século americano, tem o século americano pelos Estados Unidos e teria o século americano pelo Brasil, tá certo? No Extra América, tá certo? O século no Extra América com a presença da China fica prejudicado, a não ser que se considere, leve em conta, tá certo, que não se trata mais da liderança de um único povo. O Hegel estava equivocado, porque foi o Hegel que inventou essa história aí, sabe, de em momentos da história uma nação se apresenta forte e constitui-se no império, sabe, e faz as instituições civilizatórias avançar. É isso que ele diz, tá certo? Mesmo que esse progresso civilizatório venha por força das armas, e assim tem sido feito, rapaz, tem sido sempre a guerra que fomenta o avanço civilizatório. Veja esse oxímoro aí, tá certo? Porra, tremendo. E eu só sei dizer, sabe, que a China hoje propugna por uma ordem baseada em multilateralidade e não em um único, sabe, polo, um único lado, tá certo, que a hegemonia dos Estados Unidos, tá certo? A Europa jogou no colo dos Estados Unidos, sabe, esse privilégio, sabe, de comandar o mundo. A Europa, rapaz, 27 países ali na Europa, sabe, atribuíram depois da Segunda Grande Guerra Mundial, sabe, a disposição de fazer os Estados Unidos comandarem o processo civilizatório que o Hegel, sabe, descobriu, cunhou, tá certo? E o Hegel falou, sabe, que essa marcha civilizatória sairia ali do Oriente e viria para o Ocidente. E partindo hoje, sabe, aí, uma nova ordem, tá certo, capitaneada pela China, tá certo? O que se vê então é uma contramarcha, anotei isso aí, tá certo? Uma contramarcha puxado pela China, sabe, na direção do Oriente de novo, tá certo? E o Hegel fica com cara de tacho ou não, dependendo aí do que se possa falar para mitigar, sabe, o que ele realmente falava sobre a marcha da história, a marcha do espírito da história ou qualquer coisa assim, tá certo? Eu sei que os tempos que a gente vive são esses tempos aí, sabe, de marcha contra marcha, tá certo? Mas de qualquer maneira, uma nova ordem, sabe, uma nova lei. O Xi baixou uma carta aí que eu não abri aqui, tá certo? Mas acho que ela está na internet, onde ele cita 5 pontos aí, sabe? Um desses pontos é a questão da soberania, tá certo? Soberania dos povos, o respeito aos povos, sabe, aquelas coisas todas. E ali, sabe, respeito, no fundo vai ali, sabe, estimular novamente, sabe, o respeito ao ser humano, sabe, o respeito à humanidade do homem, do ser humano, tá certo? Essa é a grande conquista que os putos anglo-saxônicos ali querem apagar, rapaz, ver se pode. Vão se fuder, pô. Então, eu falei aqui, sabe, que essa disposição é do Xi ali, sabe, que chamou Zedong, tá certo? Contraria o idealismo hegeliano, tá certo? E então se trata hoje de uma contramarcha da história, sabe, do Ocidente para o Oriente. Foi isso que eu anotei e coloquei mais assim, sabe, da polis para a cosmópolis, certo, no sentido de que polis representa um país só hoje ali, sabe, os Estados Unidos da América, tá certo? E ali se vê ali o BRICS liderado pela China, tá certo, e pela Rússia. E a Índia hoje, tá certo, tem um pacto formado aí, tá certo?
E tem esse movimento, quem acompanha na internet aí, sabe, o noticiário sabe que estiveram reunidos aí os presidentes da China, da Índia e da Rússia, tá certo? O Lula ficou aqui na moita, tá certo? Mas o fato é que hoje há um movimento cosmopolita, tá certo? É de muitos países aí querendo dinamizar o mundo, aí, sabe, com paz, tá certo? E aí, para finalizar, vou dizendo assim, sabe, que no fundo mesmo, sabe, os Estados Unidos, Trump tinha razão, tá certo? O inimigo é a China, tá certo? A China e os BRICS, tá certo? E o Brasil no meio. Eu fico por aqui, tá certo? Vou dizendo que meu nome é Ernest, tá certo? Eu não sei, eu acho que eu vou chamar esse vídeo para facilitar, tá certo? Eu vou chamar esse vídeo de Mino, tá certo? Para lembrar esse brasileiro que morreu hoje, que de alguma forma deu uma contribuição, tá certo? Deu uma contribuição, sabe, com o Brasil civilizado que nós temos, tá certo? Um Brasil humanista, tá certo? Um Brasil que se dedica ao pensamento, que se dedica ao cultivo, sabe, do conhecimento, o cultivo da luta contra a brabeza do mundo de Darwin, tá certo? É isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia. É isso aí.